Agora vamos ao capítulo 215 de Jujutsu Kaisen. Capítulo The Cursed Womb, parte 7, Under Heaven. É aí o ventre amaldiçoado, ou ventre maldito, abaixo dos céus. É o capítulo que tem bastante interpretação diferente do que eu tinha feito dos spoilers. Mas a gente começa aqui, vamos começar do começo aqui. Tem uma capa da Shonen Jump com Jujutsu Kaisen, comemorando os 5 anos da publicação. Aparentemente tem algum significado oculto aqui, que é de fácil entendimento para os japoneses, mas não pra gente aqui. Eu vou checar isso depois, por causa dos ternos aqui, das flores aqui e tudo mais, do Yuji e do Yuta. Mas vamos pular pro capítulo. Começando o capítulo, o peixe, a maldição peixe, cérebro aqui, que aparece nos céus, logo no começo, ele é o veículo do Kenjaku, que o Kenjaku usa aqui para transportar o Uraume. E aí a gente começa no capítulo, a primeira discrepância aqui dos spoilers é que o Sukuna ele não tem uma coisa que vai acontecer se ele baixar menos de 10% nesse caso. Ele só tá falando que nesse momento, por causa da intervenção do Megumi, ele tá só com acesso a 10% do poder total dele. Mas ele fala que, mas mesmo assim, o Megumi não tem influência sobre o corpo ainda para se mover. Ele ainda consegue se mover sozinho, o Sukuna. Outra coisa que importante, ele fala aqui que um trabalho pela metade sempre causa problemas. Nesse caso, ele está falando de enraizar completamente no corpo. Nesse caso, já que ele não apagou completamente o Megumi, ele tá atrapalhando no caso. Então tem que finalizar o vídeo. Logo em seguida, ele fala que mas mesmo esses 10% é mais do que o suficiente para acabar com o Yuji. E aí a Maki chega para salvar o dia. A Maki pede pro Yuji atualizar ela. E ele manda vamos matar ele porque ele não vai morrer. E aí tem mais uma diferença aí da minha interpretação dos spoilers, porque nos spoilers dava a entender de que o Nue ele não conseguia mirar na Maki, mas pelo pensamento do Sukuna aqui, ele não causou dano, na verdade. E aí ele dá um respeito aí pra Maki. Ele fala que ela não é pouca coisa não. E aí eles vão pra cima do Sukuna. Ele derruba o Yuji primeiro, um porradão aqui na cabeça. E aí ele vai testar a Maki. E ela dá um socão nele, depois atira ele pra longe. Ele cai nos corrimões assim. E aí o Yuji aparece e tenta prender ele com os corrimões. E mais uma vez ele manda um desprezo aí pro lado do Yuji. Yuji é muito sem graça. Eu acho que porque o Yuji só luta corpo a corpo mesmo. Aí a Maki joga ele pra longe mais uma vez. A Maki, ela que já estava acostumada a treinar com o Fushiguro, ela comenta que vê o corpo do Megumi lutar desse jeito, também tá bem acima do nível do Megumi verdadeiro. Assusta ela. Ela pensa pra ela que se ele não consegue morrer, se ele conseguiria se curar dos da espada dela usando técnica amaldiçoada reversa. E aí ela pergunta pro Yuji se o objetivo deles é capturar aquela coisa ali, mesmo se significa matando. E aí essa é a outra diferença aqui dos spoilers. Aparentemente eles estão indo com tudo mesmo. E o Yuji consegue acompanhar a velocidade da Maki aqui. Eles estão indo com tudo mesmo. O plano deles é matar, entre aspas, o Sukuna, já que ele se regenera. Provavelmente até ele ficar sem conseguir se regenerar mais. Se ele acabar com a energia dele de vez. E aí eles conseguem capturar ele. Esse é o plano. A Maki aqui usa o Yuji como arma. Pra ele acertar um socão no Sukuna. E essa é a outra parte aqui, que é diferente também dos spoilers. A teia de aranha técnica é um derivado
da técnica amaldiçoada do Sukuna, o Cleave. Nesse caso ele desintegra o chão em um formato de teia de aranha. É só mais uma aplicação da técnica dele. Não é um feitiço novo, uma técnica nova não. Ele usa isso aí pra diminuir o equilíbrio dos lutadores aqui corpo a corpo. Ele comenta que toda vez que ele vai atacar, ele já tá 10%, né? Toda vez que ele vai atacar um amigo do Fushiguro, ele diminui a energia ainda mais, porque o Fushiguro tá atrapalhando muito. Logo em seguida o Sukuna acerta um socão aqui na Maki, e ela meio que cospe assim, como se não fosse nada. E aí o Sukuna se anima, fala: excelente, você não é nada mal. E aí eles continuam a lutar em uma alta velocidade aqui. E o Yuji tá acompanhando a velocidade deles dois nesse momento. Do Sukuna 10% nesse caso. E enquanto eles vão continuar a porradaria franca aqui, eles sentem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada aqui. Até o céu meio que escureceu aqui o quadrinho aqui um pouco. Porque alguém está preparando um feitiço com força máxima aqui. E é o Uraume. O Uraume volta e ele congela. Ele usa o Frost Calm dele aqui para congelar praticamente o quarteirão inteiro aqui. Isso foi impressionante aí. Mas eu acho que ele só consegue usar isso uma vez, depois tem que esperar um pouco. E aí ele se desculpa por ter se intrometido na briga do Sukuna. O Sukuna perdoa, óbvio. E ele avisa que caso, mesmo sem... Ele pensou antes nesse caso e ele diminuiu o gelo ao redor do Yuji. O Yuji sofreu menos dano aí. Mas o Sukuna fala que ele não se importa mais, porque o Yuji já serviu ao propósito dele. Que o que aconteça com ele é problema dele. Mas ele conta também que o Uraume usou o máximo de força ali na Maki, para prender a Maki. Mas ela sai daí, com certeza. Logo em seguida ele fala que como esse corpo está incompleto ainda, bastante ênfase aqui, é para o Uraume preparar o banho, nesse caso. E igual nos spoilers, o banho já está pronto. O Uraume só veio falar que eles precisam viajar para lá o mais rápido possível, porque é um ritual que deve ter limite de tempo. Ele deve iniciar o ritual e eles têm que correr para lá o mais rápido possível. E o Sukuna elogia o Uraume aqui, meticuloso como sempre. E o Yuji quebra o gelo. Aparentemente ele veio quebrando. Ele meio que fez um túnel no gelo e veio quebrando até sair perto deles. E ele tá todo queimado de gelo, o Yuji. Todo queimado de gelo. Ele grita: Sukuna! E o Uraume aqui aponta faz um gelão na mão assim e aponta pro Yuji. Ele pergunta se ele deveria matá-lo, já que ele perdeu a serventia dele. E o Sukuna fala: não. Só olha pra ele que tu vai dar uma risada. Tu vai achar graça aí. Dá uma olhada bem pra ele, ó. Como é patético o rosto dele. Olha, ó. Ele parece aquele cara de Harima. Harima aqui, ó, é uma província. Era uma província do Japão. Hoje em dia é chamada de Hyogo. E ela é a casa fundadora ali dos Omi-Yoji. São os exorcistas. Aquela galera que veste kimono, que usa aqueles selos, aquelas coisas. Pessoal que existe mesmo, os exorcistas de verdade. E ele fala que... E aí o Uraume, que também é um feiticeiro das antigas ali, ele reconhece que principalmente o formato da boca do Yuji é muito parecido com esse cara de Harima que eles estão falando aí. Provavelmente é isso aí, a descendência do Yuji. A família do Yuji deve ser alguma linhagem de Omi-Yoji, exorcistas aí de Harima. Deve ser por isso.
Por isso que o corpo dele é forte para conseguir prender espíritos. Deve ser por isso que ele consegue lutar corpo a corpo. E então eles vão embora sorrindo, rindo da cara, fazendo um pouco do Wilde. E a nota do editor aqui é que mesmo que se você está sendo feito de palhaço, não deixe a sua fúria morrer, nesse caso. E esse é o capítulo. Teve bastante coisa diferente do que eu tinha interpretado, mas eles meio que dão a luz aí no Niken, nesse caso, o Sukuna reconheceu Yuji, dos Onmyoji, são os exorcistas aí, o exorcista de Harima. Aparentemente a família do Yuji aí, da parte de pai, óbvio, não do Kenjaku, são exorcistas, entre aspas. E um exorcista aqui no mundo de Jujutsu Kaisen deve ser alguém que é algum secto de humanos que são são treinados e criados para lutar contra feiticeiros e maldições, nesse caso. Deve ser uma terceira parte aí, nesse caso. Então é isso, vamos esperar. Semana que vem não tem pausa, então semana que vem deve ter um momento mais calmo aí, nesse caso, já que os vilões conseguiram fugir. Valeu aí. E esse negócio do corpo tá incompleto, é porque provavelmente o banho, nesse caso, deve ser para ele melhor, para ele transformar o corpo do Megumi igual o corpo que ele tinha antes. Porque só 2 braços, 2 pernas não deve ser o suficiente aí. 2 braços sem a boca no estômago não deve ser o suficiente para ele usar todas as técnicas dele. Nesse caso, tomar todo o corpo, ele precisa mudar o corpo. Deve ser porque o corpo do Megumi só consiga soltar uma quantidade menor de energia. Ele precisa melhorar o corpo do Megumi. Então é isso. Esse foi o capítulo 215. Semana que vem tem mais. Até a próxima.